própria Charlotte Manson, ela nos alerta que se a atmosfera estiver errada, o método ele não vai sustentar essa criança. Então, uma educação formal, a partir dos 6 anos de idade, ela não começa com os livros, ela começa com um lar ordenado. As ideias vivas serão um banquete que nós vamos oferecer aos nossos filhos, mas desde que esse ambiente no lar esteja ordenado. Bem-vindos ao podcast Descobrindo Charlotte Mason, um verdadeiro convite às ideias vivas de Mason. Eu sou a Mariana e, juntamente com a Janice, nós temos como principal objetivo aqui fornecer ferramentas para você, pai, mãe, educador que busca dar uma educação viva às crianças ao seu redor. Nós realizamos recentemente a terceira edição da conferência do Charlotte Mason em Comunidade, e o tema deste ano de 2026 foi Daquilo que vimos e ouvimos, a missão dos pais na formação do caráter. E durante esse tempo que nós passamos online, nós vivemos momentos marcantes de reflexão, aprendizado e encorajamento sobre o nosso chamado como pais educadores. As palestras, ou melhor, as palestrantes da conferência compartilharam histórias reais, princípios práticos e palavras que reacendem em nós o propósito de educar com fé e coragem. E nós queremos compartilhar com você alguns trechos das palestras da conferência. Lembrando que se você faz parte do Charlotte Mason em Comunidade, todas as gravações da conferência já estão disponíveis na plataforma, é só acessar. E se você gostaria de conhecer o Charlotte Mason em Comunidade, o nosso querido CMC, e participar dessa caminhada viva conosco, eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Então agora, prepare o seu coração, porque ao longo dos próximos episódios nós vamos ouvir de mães educadoras ah, que encontraram na filosofia educacional de Charlotte Mason um caminho sólido para educar os seus filhos nas mais diversas circunstâncias e diferentes realidades. Lembrando que nessa missão de educar nossos filhos, somos chamados a cooperar com o Espírito Santo. Então, a Anne vivenciou o início dos anos formais, com o filho mais velho dela. E a gente sempre conversa muito, né, a Anne é uma amiga muito querida, e a gente sempre conversa muito sobre a preparação e como que foi. Então eu pedi para ela: "Anne, conta como foi a tua experiência de se preparar", né, porque aquilo que a gente tem falado desde ontem, né, não é sobre fazer tudo perfeito, não é sobre dar conta de tudo, mas é sobre entender o nosso papel como cooperadoras e buscar dar o nosso melhor, servir esse banquete de ideias vivas dentro da nossa realidade e das nossas circunstâncias. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre aquilo que eu considero, talvez, a base mais importante para que vocês possam também viver essa leveza na introdução, nesse início dos anos formais. A atmosfera do lar, certamente, ela vai fazer com que os nossos primeiros passos sejam passos firmes e constantes. Quando nós começamos o homeschool, a primeira tentação que a gente tem é organizar os horários, né, ver como que isso vai caber na nossa rotina, qual é o currículo, nós aqui escolhemos esse currículo, quais serão os materiais, os livros, né, será que eu vou encontrar esses livros? Mas a própria Charlotte Manson, ela nos alerta que se a atmosfera estiver errada, o método ele não vai sustentar essa criança. Então, uma educação formal, a partir dos 6 anos de idade, ela não começa com os livros, ela começa com um lar ordenado. As ideias vivas serão um banquete que nós vamos oferecer aos nossos filhos, mas desde que esse ambiente no lar esteja ordenado. Então, o método da Charlotte Manson, ele vai proteger a nossa família de antecipar, talvez artificialmente, a escolarização. A Bíblia nos diz, né, que há tempo para todas as coisas, para tudo. E o início da educação formal dos nossos filhos, ela precisa ter essa leveza, né, esse respeito ao tempo do nosso filho. Talvez um erro mais comum que muitas de nós pode cometer no início do homeschool seja
escolarizar muito cedo o nosso lar, né, fazer com que ele vire uma mini escolinha, exigir uma atenção que os nossos filhos ainda não são capazes de ter, porque também nós não cultivamos um dos hábitos principais que a Charlotte Manson nos orienta tantas e tantas e tantas vezes quando estudamos o material dela, que é o hábito da atenção. Então, tratar os nossos filhos apenas como um aluno e esquecer que um dos princípios do método é: essa criança ela é uma pessoa, e uma pessoa dotada de responsabilidades, um ser integral que precisa da sua atenção, do seu tato, da sua constância, da sua diligência, da sua vigilância. A Charlotte ela ainda fala que a criança, ela não é um vaso a ser enchido, mas é uma pessoa a ser nutrida. Então, no começo do nosso homeschool, ele é um método que ele vai ser uma relação com uma criança, e principalmente porque ele é fundamentado na Bíblia. A própria palavra de Deus, ela usou como base os evangelhos, e Jesus disse em João que nós deveríamos, como discípulos dele, apacentar os cordeirinhos, e a gente precisa lembrar que esses cordeirinhos, né, eles não podem ser tratados de forma alguma como ovelhas adultas, maduras já. Nós vamos escalar com os nossos filhos esse processo e com isso a gente vai usar sim desse passo inicial, esse instrumento poderoso que é a atmosfera do lar. Ele é o solo para os frutos que nós vamos colher nesse processo da educação formal.